Olá, pessoal, bom dia quem está aqui na sala, bom dia quem está no online, tá? A gente vai continuar, então, iniciando a aula de hoje a partir da página 40, tá? Como vocês estão observando aí, espaço urbano, circulação e consumo. Então, na aula de ontem, a gente tinha visto um pouco justamente sobre isso, né? Quando a gente pensa, então, que... Oi? Não, vai fazer ainda hoje. Professor, deixa eu fazer porque aqui está ruim. Ok. A partir de baixo aqui, Emerson. Então, vamos lá. Observem aí, tá? A gente tinha visto anteriormente que as atividades industriais, elas se caracterizam pela produção em larga escala. Então, ou seja, a atividade industrial, ela é feita justamente para produzir para uma grande quantitativa de pessoas, devido, é claro, considerando também a demanda de uma determinada mercadoria, tá? Contudo, essa forma de produzir, ela exige que o produto, para que ele chegue até a mão dos consumidores, existe um processo de circulação e o seu ponto final é justamente o consumo daquele determinado produto, tá? Só um momento, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aí, observem essas imagens que aparecem aí no livro de vocês, tá? Por favor. Então, aí, a gente já havia falado sobre as etapas de uma cadeia produtiva, né? A gente tinha visto a cadeia produtiva de outros produtos em aulas anteriores. Nessas imagens aí, mostra justamente todas as etapas de uma produção. Na primeira imagem, a gente tem aí, por exemplo, uma imagem que representa principalmente uma área rural. A gente pode dizer que nessa etapa aí da cadeia produtiva está ocorrendo aí o cultivo de um determinado alimento ou a extração de alguma matéria-prima. É a primeira parte. Na segunda etapa, no quadrinho número 2, a gente tem o processamento dessa matéria-prima, ou seja, a transformação de um alimento ou de uma matéria-prima em algo que a gente vai consumir, seja um alimento ou em algum objeto que nós iremos utilizar, tá? Ou seja, a fase de transporte da matéria-prima até a indústria. Na indústria, aqui no terceiro, a gente tem justamente a produção. Depois do processo de produção, no número 4, a gente vai justamente para a distribuição desse produto, ou seja, nos locais onde eles são vendidos. E por último, e serão consumidos, obviamente. E por último, a gente tem o quê? O descarte dos resíduos que foram gerados a partir daquilo que a gente fez o consumo, tá? Que pode ser aí um alimento ou algum tipo de objeto, tá? Vamos seguindo, então, para a 41, para a gente responder algumas questões, então. Qualquer dúvida sobre o assunto, me pergunta, tá? Quem está em casa já consegue observar as respostas, mas vão copiando aí e eu vou comentando aqui com vocês, tá? Observem aí. Depois de analisar o esquema que representa a cadeia produtiva, descreva as etapas da produção e do consumo de mercadorias. Então, de acordo com as imagens que vocês visualizaram, qual é a primeira etapa? Isso. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó, igual vocês fizeram ontem, quem está aqui na sala e quem está em casa fez. Em cada linha, vocês vão colocar primeira etapa, 2 pontos, segunda etapa, 2 pontos, terceira etapa e quarta etapa. Igual a ordem das imagens ali, que vocês viram até a quinta etapa. Um em cada linha, 2 pontos, e ao lado vocês colocam o que cada etapa representa, tá? Vamos lá. A primeira etapa é justo o quê? A extração da matéria. Então, coloquem aí. Primeira etapa, 2 pontos, extração da matéria-prima. O que seria a segunda etapa?
Extração da matéria-prima. E a segunda etapa seria o quê? Depois que eu retiro a matéria-prima, ela vai para onde? Para a indústria. Então, transporte para a indústria. Segunda etapa. A terceira etapa seria quem? A produção. A quarta etapa seria o quê? Oi? O consumo, isso, a quarta etapa. A segunda é o transporte para a indústria. Tá. A segunda é o transporte para a indústria. A quarta etapa é o consumo. A quinta é o descarte dos resíduos. Então, ou seja, de modo... Oi? Não é resposta mais não, só estou comentando. Então, de modo geral, tudo que a gente consome, seja objetos ou sejam nossos alimentos, o terceiro é a produção. Então, de modo geral, tudo que a gente consome, seja objetos ou sejam alimentos, eles passam por etapas de uma cadeia produtiva. A cadeia produtiva de um determinado produto, ela pode ser mais extensa do que essa que a gente falou, do que essas etapas, terem outros detalhes que precisam ser considerados. Já outros produtos não, seguem basicamente essas etapas da cadeia produtiva, tá? Qual? A quarta etapa é o consumo. E a quinta é o Descarte dos resíduos, na quinta. Para imprimir? R$1 no máximo. Então, vamos lá. Ok, fechado aí, pessoal. Deu para entender? Descarte dos resíduos. Quem está em casa, tudo ok? Acabei. O professor, Descarte dos resíduos. Oi, Igor. a rotação de culturas pode ser aplicada em qualquer alimento produzido através da agricultura? Sim, porque é uma técnica que visa justamente manter as propriedades químicas do solo, manter os nutrientes do solo equilibrados. Então, independente do tipo de cultivo, ela pode ser utilizada sim. É o ideal que seja utilizada. Ok. Vamos lá. A segunda questão, ela diz o seguinte. Quem está em casa já está conseguindo ver aí. Só ir fazendo, tá? Vamos lá. Eu vou ler com vocês. Observamos, por meio da ilustração, que uma cadeia produtiva engloba a extração de matéria-prima, fabricação do produto, circulação e, por fim, o seu consumo. Podemos dizer que o estilo de vida da sociedade atual aumenta o consumo dessas mercadorias. Identifique na representação os impactos do elevado consumo de mercadorias para o ambiente e para a sociedade. Então, se a gente pensar que todos os produtos passam por essas etapas da cadeia produtiva, e dentro dos centros urbanos o consumo ele é mais alto do que nas áreas rurais, como a gente tinha visto na aula de ontem, a gente pode considerar quais tipos de impactos estão ligados ao consumo que a gente faz no nosso dia a dia. Poluição do solo, poluição dos mares. Isso, o solo vai ser poluído, os rios, os mares vão ser poluídos. Ok, tem a poluição atmosférica também, o ar, exatamente. Mas toda essa poluição, ela acontece justamente por quê? Porque o consumo ele está muito alto, está muito elevado. Então, ou seja, a gente consome muito mais do que as nossas reais necessidades. E à medida que a gente faz isso, que a gente tem esse comportamento... Às vezes está em casa, come um negócio, fica feliz de jogar polícia e joga pela janela. Na verdade, não é esse exemplo. Eu vou chegar lá para você entender, tá? Não é esse exemplo, não. Isso aí já é outra história. Isso aí é só falta de educação mesmo. Vamos lá.
Então, pessoal, o principal impacto que pode ser gerado é justamente o aumento na produção de resíduos sólidos, ou seja, a produção de lixo ela aumenta significativamente à medida que o nosso consumo também vai aumentando. Tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, como resposta, coloquem aí, todo mundo. O consumo desenfreado, o consumo desenfreado o consumo desenfreado, sem limites, muito rápido, acelerado. O consumo desenfreado leva à produção. O consumo desenfreado leva à produção. Sem o que, professor? Oi? Sem limite, né? O consumo desenfreado leva à produção. O consumo desenfreado leva à produção de elevadas quantidades leva à produção de elevadas quantidades de lixo. Vamos lá. O consumo desenfreado leva à produção de elevadas quantidades de lixo. Impactando o meio ambiente. Ponto. Impactando o meio ambiente. De lixo. Leva à produção de elevadas quantidades de lixo, impactando o meio ambiente. Deu para fazer? Repetindo, tá? O consumo desenfreado leva à produção de elevadas quantidades de lixo, impactando o meio ambiente. E aí entra toda aquela questão da poluição que vocês já sabem, poluição dos mares, poluição dos rios, poluição do solo, poluição atmosférica, tá? É bastante comum, pessoal, que produtos que a gente consome no nosso dia a dia, eles não tenham origem... Terminou? Agora faltou pau. Elevadas quantidades de lixo. Elevadas quantidades de lixo. Vamos lá. Elevadas quantidades de lixo impactando o meio ambiente. Ok? Vamos lá. Então, é bastante comum que os produtos que a gente consome no nosso dia a dia, eles tenham origem em outros locais do mundo, ou parte daqueles produtos sejam fabricados em outros pontos do mundo. Então, isso é uma grande característica de, cada vez mais, o mundo ele está conectado. A produção de um determinado produto, ela não tem uma origem apenas em um único país. Por exemplo, a matéria-prima ela pode ser extraída em um determinado país, uma parte dos produtos que vão ser fabricados em um outro país, as peças podem ser produzidas, por exemplo, principalmente de componentes eletrônicos, em diferentes países. E um único país é responsável por fazer toda a montagem do produto. Por exemplo, se a gente pega um telefone celular, ele tem o quê? Os componentes dele, a gente vai ter plástico, a gente vai ter metal, a gente vai ter vidro. Então, não necessariamente a matéria-prima para produzir essas partes do aparelho, elas vêm de um mesmo lugar. Elas podem vir de diferentes pontos do mundo. Depois que ele for produzido, ele vai ser montado em um outro país.
E não necessariamente a empresa da marca que tem lá no produto, ela é de um desses países que forneceu a matéria-prima ou de onde ele foi montado. Ela já pode ser de um outro país. Então, a característica da indústria na atualidade é justamente essa, a divisão da produção em diferentes pontos do mundo. Claro que isso não é uma regra para todos os produtos. Alguns produtos, sim, eles têm a extração da matéria-prima em um determinado país e a produção também ocorre naquele mesmo país, tá certo? É como, por exemplo, um carro. O carro veio para a montagem dele. Sim. Ele também explicou que tem uma questão de montagem, porque as partes eletrônicas do carro já tem separado. Aí eles só compram e na fábrica do carro eles só montam. Exatamente. E em alguns componentes desses, principalmente, por exemplo, veículos, é comum que a gente veja em uma determinada peça dele o país de origem onde ele foi fabricado. Mas não necessariamente a matéria-prima que fabricou aquela peça é daquele país onde a peça foi construída, tá? Então, vamos lá. Seguindo aí com a nossa terceira questão. Como isso é possível? Reflita e aponte os fatores que permitem a circulação de mercadorias nas cidades do Brasil e do mundo. Então, como vocês viram, a partir do momento que um determinado produto ele é produzido dentro da indústria, ele precisa circular, seja dentro do nosso país, ou seja, exportado para outros países. E de que forma vocês acham que essa circulação acontece? Aviões. De modo geral, é através dos meios de transporte. Coloquem aí. Ô, professor, Oi. eu escrevi assim: os meios de transporte e as vias de exportação e importação são muito utilizadas na circulação de mercadorias no mundo. Exatamente, perfeito. Então aí, pessoal, e outra coisa, não basta apenas ter a disponibilidade de transportes para fazer essas mercadorias circularem. É preciso que haja uma infraestrutura para permitir que a mercadoria ela possa circular. Como, por exemplo, dentro do Brasil, grande parte das mercadorias que a gente consome, o transporte ele é feito por rodovias, ok? Por estradas. Então, considerando que grande parte do que a gente consome aqui no Brasil é transportado por rodovias, é necessário que as rodovias tenham uma qualidade para que os veículos possam trafegar, não é isso? Perfeito. Então, isso é o que a gente chama da questão da infraestrutura, tá? Ok, pessoal de casa? Podem me seguir? Então, vamos lá. Observem esse mapa que mostra aí na página 42. Ele fala justamente sobre essa estrutura que eu havia falado com vocês. Nesse mapa, a gente consegue observar principais rodovias e aeroportos dentro do território. Terminou, Caio? Tá, beleza. Depois mude para a página 42, tá? Vamos lá. Como vocês estão vendo aí nesse mapa, ele mostra justamente aí dentro do território brasileiro a estrutura rodoviária que existe aí dentro do Brasil. É obviamente que ele está destacando as principais rodovias. Existem outras estradas menores que estão ligadas a essas rodovias, tá? Que permitem esse fluxo de mercadorias para que elas possam circular. Mas também existem alguns tipos de mercadorias que exigem uma agilidade para que elas cheguem num determinado local, ou então não existem estradas suficientes para levar aquela mercadoria, ou até mesmo muito distante. E aí a gente tem justamente a estrutura de outros meios de transportes, como, por exemplo, os aeroportos. Então, esse mapa aí, ele destaca, cada aviãozinho desse faz referência a uma área que existe um aeroporto dentro do território brasileiro, e as linhas em vermelho destacam aí as principais rodovias dentro do nosso território. Aí eu pergunto a vocês,
Do ponto de vista de circulação de mercadorias, considerando as informações que vocês estão vendo aí no mapa, é possível dizer que o território brasileiro ele está todo conectado? Totalmente conectado. Então, os produtos que forem produzidos, independente da região, eles podem circular, eles podem ser comercializados em qualquer parte do Brasil. A mesma coisa não só com os produtos, mas também com a matéria-prima. Ela pode ser retirada de uma região do Brasil e levada para outra através justamente da rede de transportes. Vamos lá. Próxima questão. O burro nessa imagem está bem destacado. O quê? O burro aqui nessa imagem da Terra está bem destacado. Isso, aí daqui a pouco a gente vai falar justamente daquilo que você disse, de comer um lanche e jogar a embalagem fora. Mas ali é outra, aqui é outra história. Aí a gente vai falar disso daqui a pouco, rapidinho. Na verdade a gente vai falar não do consumo em si, a gente vai falar do consumismo, que é uma coisa bem diferente de consumo. Vamos lá. O mapa nos mostra duas infraestruturas urbanas que viabilizam a circulação de mercadorias. Quais são elas? Identifique as regiões do Brasil com a maior parte, se necessário, consulte o mapa político. Então, quais são essas estruturas de circulação mostradas aí no mapa? Rodovias e aeroportos. Perfeito. Coloquem aí, rodovias e aeroportos. Lembrem que aí tem duas perguntas, tá? A primeira é essa, rodovias e aeroportos. Aí eu pergunto a vocês, dentre as 5 regiões brasileiras, qual delas apresenta uma maior concentração de rodovias e aeroportos? Sul e o Sudeste. Coloquem aí. Também. Quando concluírem, me avisem, tá? Concluiu? Oi, Igor? Essa imagem é uma charge. Essa imagem é o quê? É um tipo de charge, só que sem recursos verbais. Exato, é um tipo de charge. Ó, vamos interpretar direto essa imagem aí, antes da gente ir para o texto. Vamos lá. Essa imagem aí nada mais é do que uma charge, exatamente, que faz uma crítica justamente à influência das mídias digitais relacionadas ao nosso consumo. Ou seja, a gente tem aí um planeta, destacando aí, ó. Aí a gente tem ali na garrafinha que o planeta está bebendo. Tem ali Google, Facebook, Twitter, tem a marca da Adidas, Pepsi aqui, ó, perto da boca da garrafa, tá? Nike, aqui abaixo do dedo do globo. Ou seja, a gente tem aí redes sociais e algumas marcas sendo destacadas. E o que é que está fazendo a referência aí? Que o mundo está doente ou não? Tá, né? Ele tem um band-aidzinho ali colado nele, né? É por isso que o Google falhou. Calma, vamos lá. E aí, o que é que essa imagem está querendo mostrar para a gente? Que o mundo está fazendo um alto o quê, pessoal? Consumo. E gerando o quê? Muito lixo. Então, ou seja, em outras palavras, essa charge ela está dizendo que a população mundial ela tem consumido muito mais, de forma exagerada, tem deixado o mundo doente, justamente devido à produção de lixo, principalmente os resíduos sólidos. Mas tem um outro ponto que a gente precisa destacar nessa imagem, é que justamente a influência das mídias sociais, da internet, ligadas ao nosso consumo. Todo mundo aqui usa internet, quem está na sala e quem está em casa, né? Falaram aqui da Black Friday, bem lembrado, Igor, vou falar disso também. Vamos lá, vou aproveitar essa lembrança que você trouxe. Calma, vamos lá. Ó, vamos falar primeiro da internet. Todo mundo aqui assiste televisão, acessa YouTube, talvez Instagram, joga. Vocês já viram a quantidade de propaganda que tem na internet? O que é que a propaganda pede a vocês? Para que vocês
comprem um determinado produto. Se eu estou jogando na internet, vai aparecer muita propaganda de quê? De jogo, não é isso? Se eu estou vendo, se eu estou pesquisando... Oi? Viagem para Paris, parece propaganda, viagem, sei lá o que. De agência de viagem, não é isso? Se eu estou pesquisando roupa, vai aparecer um monte de propaganda de roupa. Se eu estou pesquisando um carro, vai aparecer muita propaganda de carro. Se você fosse milionário, você não precisa nem sair de casa. Tem iFood, tem negócio de roupa agora, né? Exatamente. Ó, então vamos lá, seguindo. O exemplo que a Emerson trouxe também é muito importante. Por quê? Além da gente ser bombardeado a todo momento com propagandas pedindo para a gente consumir algo que a gente não precisa, porque a propaganda é que coloca na nossa cabeça que a gente precisa comprar um determinado produto. É claro que todos nós temos necessidades, mas nem tudo que a gente consome é uma real necessidade da gente. E aí é que justamente entra a propaganda e entra a tal da Black Friday, que lança aí essa ideia de promoções, de preço baixo, para fazer você acreditar que você precisa de um determinado produto. Exemplo, a gente tem um telefone. Comprou o telefone agora em 2020. Daqui a 6 meses, aquela mesma marca vai lançar um outro telefone. iPhone, por exemplo. Exato. Aí só que a propaganda daquela marca, ela vai dizer o seguinte, vai dizer que o novo telefone tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Fazendo você entender que o seu está ultrapassado, mas não está. Professor, Rapidinho. Deixa a Calil falar aqui, rapidinho. Aí a Black Friday é do shopping Recife. Aí eu entrei lá, de boa, eu fui na 27, depois saí. Fui na livraria. Comprei 2 livros, comprei 2 livros, com 29,90, 2 livros, tava... Os 2 livros eram o mesmo preço. Cada um por R$29,90? Porque nem tudo que é promoção na Black Friday realmente é uma real promoção, né? É. Ó, quem está em casa aí, pessoal, que ia falar, pode falar. eu, professor. Oi, pode falar. O senhor viu que o iPhone 12 tá vindo sem carregador, sem fone, sem nada? Exato. Ó, E o povo ainda gasta dinheiro com isso. exatamente. Ó, o Davi falou aqui que tem telefone sendo criado a toda hora. E é praticamente tudo a mesma coisa. E é feito realmente para gastar dinheiro. E aí é exatamente isso, pessoal. Se a gente for pensar em tudo que a gente consome, se a gente parar para analisar, nem tudo que a gente tem no nosso dia, que a gente está consumindo, realmente é uma necessidade nossa. É apenas por influência da internet, por influência das redes sociais, por influência da televisão, seja lá por influência de qualquer outro meio de comunicação que vincule propaganda, que cria no nosso subconsciente a ideia de que a gente precisa consumir. E não necessariamente isso é uma realidade. Claro que a gente tem necessidade. Quem vive na cidade, quem vive no mundo moderno, precisa consumir alguns produtos. Precisa de itens ligados à tecnologia para fazer parte desse mundo que a gente vive. Mas isso não quer dizer que a cada 6 meses a gente precise trocar o telefone. Eu vi falando sobre esse negócio. Simplesmente as redes sociais elas são feitas para manipular você o máximo possível, você ficar lá. E não só no seu consumo, mas também na informação, na opinião que você forma sobre um determinado assunto. A forma como você pesquisa assuntos na internet, o tipo de página que você segue na internet, tudo isso, a inteligência artificial, ela vai utilizando para moldar as informações que chegam até você. Então, é bastante comum que a gente só enxergue nas nossas redes sociais informações baseadas naquilo que a gente segue, naquilo que a gente curte, naquilo que a gente consome. Porque eles no Instagram, eles colocam um tempo que você fica na foto. Com esse tempo, eles percebem se você gosta daquele conteúdo ou não. Professor, aí está passando o comercial da TV da Samsung. Nossa, Sim. a gente está com aqui no começo do ano. Aí minha mãe disse, oxe, vou comprar para beber 4 anos.
Pronto, tá vendo? É complicado você pegar o controle e as configurações de mexer e deixar a imagem. Pois é. Tem que gastar R$ 7.000 na TV. Ou você comprar um produto eletrônico, principalmente, que você não utiliza todas as funções dele ao extremo. Entendeu? Ô, tio, se eu comprasse um computador, meu filho, eu ia usar tanto o computador que o computador ia explodir. Exatamente. Ó, falem aí de novo quem está em casa que eu não consegui ouvir. Ô, tio, se eu comprasse um computador, sabe o que eu ia fazer com ele? De tanto eu mexer nele, ele ia explodir, isso sim. Então, é justamente isso, né? A gente precisa comprar algo que atenda às nossas necessidades Porque, por exemplo, e que a gente possa utilizar todos os recursos que aquele, principalmente eletrônico, que ele oferece. Mas isso que a gente está falando agora, pessoal, não está relacionado só a produtos eletrônicos, tá? Alimento também, vestuário também, material escolar, tudo que está relacionado ao consumo, a gente precisa consumir de acordo com as nossas necessidades, e não porque uma propaganda diz, tá? é como, por exemplo, professor, eu comprei um curso que assiste casal, mas tem gente que quando acho que se assiste toda a etapa de uma vez, num dia, eu vou aprender a desenhar e ficar reclamando do curso. Eu não tenho comigo. Eu disse, mano, tu assistiu quantas vezes ao longo do curso? Todas uma vez. Eu disse, Não funciona. mano, tu fica assistindo tudo várias vezes, mano. Como é que tu quer aprender a desenhar já fazendo isso? Pronto, acabou, vai desenhar, não consigo desenhar. E porque está aprendendo uma habilidade nova, então tem etapas, né? Para ir construindo. Pessoal, acho que se toda etapa de uma vez só, já aprendeu a desenhar. Não, tem que aprender Vou tudo. ficar no trabalho da própria. Exatamente. Ó, alguém que está em casa, lê aí para mim, então, para a gente fechar essa parte, da página 42, o segundo parágrafo de lado do globo aí, por favor. Preste atenção, e todo mundo acompanha que está aqui na sala, tá? Eu posso ler? Pode. O uso da internet incentivou a insatisfação dos fluxos de mercadorias, facilitando também que, embora colabore com a economia dos países, passou a ser alvo de críticas por construir os problemas das sociedades industriais também. Analise a imagem. Então, a análise da imagem a gente já fez, pessoal, e como vocês bem interpretaram, antes da gente falar sobre, é justamente essa imagem aí, ela faz uma crítica aos nossos hábitos de consumo. Então, aproveitem aí para repensar a forma como vocês consomem, desde objetos até alimentos, de acordo com as reais necessidades de vocês, tá? Vamos lá, para a página 43. A quinta questão, ela fala o seguinte, ó. Os alunos devem registrar que a ilustração... não, vamos lá. Converse com seus colegas e registre a sua opinião sobre... Mexeu. Vamos lá. Converse com seus colegas e registre a sua opinião sobre as informações da ilustração transmite e a crítica que ela faz. Então, pessoal, isso aí é quase uma resposta pessoal, mas qual a opinião de vocês sobre aquela imagem e sobre o que a gente falou? É o que eu falei, a habilidade dele. O brasileiro tem que respeitar mais a natureza. E o mundo também. Certo, mas vamos refinar mais isso aí, a ideia. Qual é a crítica principal que a imagem faz? O consumo exagerado. Exatamente. O consumo exagerado, tá? Ó, pessoal, vou encerrando a gravação aqui. Hoje a gente só tem uma aula. Deixa eu só atualizar uma questão aqui na chamada com vocês, tá? Fiquem todos aí